Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje para mais uma atividade de estudo do Evangelho na casa de André Luiz. Mesmo de forma virtual, mas estamos atingindo o nosso público e todas as pessoas que Jesus tem interesse que ouçam. Agradecemos a música, a apresentação do nosso irmão Antônio, seu violão e a sua voz, e vamos dar iniciado os trabalhos dessa noite. Hoje temos a nossa irmã Mayra, que estudou e preparou um tema. Nós agradecemos a presença de todos, onde quer que estejam, que sejam abençoados, amparados e possam ser intuídos com a nossa palestrante para bem entendermos as mensagens do Evangelho. E agora, nesse momento, convido a todos que, se puderem, coloquem nas proximidades um copo de água, uma garrafa de água, para ser fluidificada durante esta apresentação evangélica. E vamos fazer nossa prece inicial. Senhor Jesus, em teu nome rogamos a Deus, nosso Pai, de poder e bondade, que abençoa todas as pessoas que estejam ouvindo, que estejam beneficiadas por essa apresentação. Ampara, Senhor, a nossa irmã Mayra, que estudou e preparou um tema para o nosso entendimento. Que nossa mente, nossa intuição esteja aberta para bem entendermos o seu Evangelho. Rogamos, Jesus amado, a nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto de luz, ampare todos os irmãos, os enfermos, os que partiram com essa pandemia, e, em especial, as almas que reencarnaram neste momento de pandemia. Que todos sejam abençoados, amparados e fortalecidos. Graças a Deus. E vamos agora, neste momento, com muita alegria, muita satisfação, e agradecendo a Jesus, passar a palavra para a nossa irmã Mayra. Com você, Mayra. Obrigada, seu Arthur. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Vou montar a apresentação para que todos possam assistir comigo. Só um momento. Bom, o tema de hoje é a necessidade da caridade segundo São Paulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, os itens 6 e 7. O apóstolo Paulo trouxe essa passagem para nós quando ele escreveu a carta aos Coríntios, com a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 7 e versículo 13, onde ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Bom, o apóstolo Paulo, nosso irmão querido, que foi agraciado com a presença do nosso Mestre Jesus a caminho de Damasco, com a sua luz, e se transformou naquele momento no maior cristão, né, naqueles tempos, e se converteu ao cristianismo, passando a seguir Jesus e a pregar sua palavra de amor, de caridade, por onde passava. Ele trouxe esse ensinamento dizendo para nós que a caridade está acima de todas as outras virtudes. Por que será que ele diz isso para a gente? Né? O que seria, qual o significado da caridade para nós? Né? Seria darmos esmolas, levarmos a comida aos necessitados, comprarmos uma rifa beneficente, agasalhar o irmão necessitado que está passando frio? Sim.
né? Mas fazer isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Com certeza, né, meus irmãos? Porque essa é a caridade material. Nós necessitamos e devemos, com certeza, amparar o nosso irmão, o nosso próximo, nos colocar no lugar dele, auxiliá-lo na sua necessidade, porque a caridade material é servir ao outro naquilo que ele esteja necessitando, é nos colocar realmente no seu lugar, porque estamos doando o nosso supérfluo, né, do que nos sobra ao nosso irmão. Eu lembro de uma passagem em que Jesus prometeu visitar uma senhora quando ele caminhava pelas cidadezinhas, pelas vilas, na época em que ele esteve entre nós, encarnado, e essa senhora muito pobre, muito humilde, ela juntou o que ela tinha de alimento em sua casa e assou um bolo para esperar Jesus. E ansiosa, ela aguardou a visita do mestre na sua casa. E, de repente, bate a sua porta, ela toda feliz, vai atender, achando que é Jesus chegando da sua visita. E era um irmão necessitado pedindo um prato de comida. Então, a irmã prontamente vai lá e corta um pedaço do bolo que ela tinha feito para receber Jesus e entrega o pedaço de bolo a esse irmão. Passado mais um tempo, novamente batem a porta dessa irmã. E ela abre a porta achando que é Jesus e era outro irmão necessitado pedindo-lhe ajuda e um prato de comida. A irmã novamente vai até o bolo que ela fez para Jesus, parte um pedaço do bolo e leva até o irmão. E mais uma vez lhe batem a porta. E ela, ai, Senhor, eu espero que seja o Senhor Jesus, porque senão o bolo vai acabar e o Senhor não chega e eu não tenho mais nada para lhe servir. E quando ela atende a porta, era mais um irmão necessitado. E ela dá o último pedaço do bolo a esse irmão, que lhe pede comida e ajuda. E ela muito, sim, angustiada, né, à espera da visita de Jesus, mas, enfim, orando, né, esperando a visita tão querida do nosso mestre, ele, enfim, chega até a sua casa. Ela o recebe muito feliz, né, por conta da sua espera, mas meio tímida e envergonhada, diz: Senhor, eu fiz um bolo para te receber, mas o Senhor demorou tanto que alguns irmãos pedindo comida, estavam famintos, me pediram comida, eu só tinha o bolo para dar a eles, e eu servi o seu bolo para esses irmãos. E aí Jesus responde a ela: minha irmã, foi a mim que você serviu os bolos, os pedaços de bolo, então não se preocupe, né? Então, com certeza, a nossa obrigação, o nosso dever é fazer a caridade material, é ajudar aqueles irmãos que passam por necessidade, né? Porque, como diz mesmo no Evangelho de Jesus, pode ser um irmão querido nosso, que em outras vidas, em outras reencarnações, foi um ente querido, um ente muito amado, e que hoje, por necessidade ou por dever perante as leis de Deus, a lei de causa e efeito, vem nessa situação fora do nosso núcleo familiar, passando por uma dificuldade, uma necessidade. E, pelo destino, ou o acaso a gente sabe que não existe, né? Deus o coloca em nossa porta para que a gente possa auxiliá-lo com alimento, com agasalho, com a palavra de consolo. Então, vamos sim fazer a caridade material. Mas o apóstolo Paulo, com essa passagem, ele veio nos trazer um ensinamento mais profundo da palavra caridade. Ele veio nos trazer o ensinamento da caridade moral, né? Ele veio realmente mostrar aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes, né? Muito, embora isso seja meritório, né? Mas não se resume à grandiosidade desta virtude. E aí eu trago essa imagem que eu acho que resume bastante a questão de que hoje eu posso aprender pelo amor, porque segundo André Luiz e Emmanuel, que são espíritos já bem evoluídos, né, e que trazem muitos ensinamentos para nós através das obras espíritas, por médiuns como Chico Xavier e como Divaldo, por meio dos livros, né, das obras espíritas, eles dizem que a caridade é o amor em ação,
Então, por que não fazê-la? E Paulo destaca ainda o valor da caridade quando ele declara: agora, portanto, permanecem a fé, a esperança, a caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então, ele coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade, ela está ao alcance de todos nós, independente da classe social, independente da religião, independente da pessoa ser mais simples, não ter conhecimento algum, ou daquela pessoa que já tem um conhecimento mais exacerbado, ou do sábio, todos nós somos capazes de colocá-la em prática, seja a caridade material e seja também a caridade moral. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec, bem depois, né, da vinda do apóstolo Paulo, dos seus ensinamentos e também do nosso Mestre Jesus, ele faz um questionamento aos espíritos superiores. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E a resposta foi muito simples, muito objetiva. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, se nós colocarmos benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas em prática, nós estaremos colocando a caridade na sua máxima em prática, como ensinou Jesus para a gente, né? Também como apóstolo Paulo, após a vinda de Jesus e após a sua conversão, também ensinou aos cristãos na época em que ele esteve entre nós. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, porque ela nos iguala. Somos irmãos perante Deus. Não importa a nossa religião, não importa a nossa classe social, não importa a nossa raça, não importa a nossa nacionalidade, né? Nós somos irmãos perante Deus, nosso Pai Criador. Quando nós estamos orando, nós estamos nos unindo em um só hino, né, que é o hino do amor, que é o hino da caridade, para auxiliar uns aos outros. Né? Então, nós estamos ligados em pensamentos e em sentimentos. E a caridade é isso. A caridade, conforme Paulo nos ensinou, é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita e não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ou seja, a caridade, ela engloba todas as outras virtudes. Quando nós colocamos a caridade em prática, nós estamos colocando em prática as outras virtudes, a paciência, a tolerância, a indulgência, o perdão e principalmente o amor, né, como Jesus nos ensinou. Há quem diga que nós não consigamos ainda colocar em prática esse amor vivenciado por nosso Mestre Jesus, mas conseguimos sim, quando a gente consegue olhar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e fazer para o outro o que gostaríamos que fizesse conosco. Aí sim, nós estaremos colocando em prática o amor verdadeiro, a caridade na sua máxima, né? Conforme o nosso mestre nos ensinou. Caridade é traduzida por amor e significa ação em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, o nosso irmão Divaldo Franco, né? São exemplos que esteve aqui entre a Terra e ainda estão, né, como Divaldo ainda está encarnado entre nós, trazendo grandes exemplos da caridade na sua máxima. Então, isso é possível ainda realizar no nosso mundo material. Por que a gente fala que é tão difícil e a gente se acha tão distante desse sentimento, dessa virtude, né? Basta a gente agir, basta colocar em prática, né? Não adianta você pedir licença para fazer a caridade, você tem que ir e agir, né? Sem pedir a licença, ou se pode fazer, vá e faça, vá e age. Né? É assim que esses irmãos, né, que nós fazemos como exemplo, agiram aqui na Terra, entre os irmãos necessitados. A irmã Dulce tem uma passagem, né, um exemplo que ela deu, em que ela andava na rua, ela recolhia os doentes, né, os leprosos,
os necessitados, os que não tinham onde dormir, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, e ela ia recolhendo essas pessoas na rua, e ela não tinha mais aonde colocá-los. E dentro do convento, tinha um galinheiro que a madre, né, do convento, ela alugava para um senhor colocar suas galinhas, criar suas galinhas, para vender, para ter o sustento dele. E aí o que ela fez? Ela recolheu muitas pessoas na rua e levou para esse galinheiro. E chegando nesse galinheiro, ela viu tantas galinhas, aquelas pessoas famintas, e ela fez um caldo das galinhas desse homem para as pessoas se alimentarem. E aí, em determinado dia, esse homem chega, né, para ver as suas galinhas, a sua criação, e via aquele multidão de gente no galinheiro dele, onde ele tinha alugado, do convento, e não vê as suas galinhas. E aí ele falou: irmã Dulce, com certeza, irmã Dulce, e vai até ela. E fala: irmã, o que está acontecendo aqui? Onde estão minhas galinhas? E ela, muito iluminada, né, na humildade dela, olha para ele, sorri e falou assim: ah, elas foram muito caridosas, alimentaram todas essas pessoas famintas. Então, assim, ela não pediu licença para ele, nem perguntou se podia. Ela simplesmente foi lá e fez o caldo das galinhas daquele homem, né, para alimentar as pessoas famintas. Então, a gente não precisa pedir licença, né, quando é para ajudar o nosso próximo, a gente precisa agir. Então, a caridade e o amor em ação, realmente. E eu li essa frase, eu não me lembro aonde, mas eu trouxe para a gente fazer uma reflexão sobre ela. A vida não é competição, a vida é maratona, é persistência e coragem. Não tem nada a ver com força, e quanto mais a gente parar ao longo do caminho, para dar a mão ao próximo, dedicar-se a alguém, mais meritória será a nossa medalha. No nosso mundo material, muitas vezes, né, a maioria das vezes, a nossa vida é uma competição, e isso está errado, nós estamos equivocados. A nossa vida, ela precisa ser maratona, né? Ela precisa ser persistente e de coragem, realmente, porque é assim que nós somos, que nós vivemos no mundo material, né? Então, mas ela não tem nada a ver com competição, com força, com quem é melhor do que o outro, né? Com quem vai chegar primeiro, com quem vai chegar na frente. E sim, é uma maratona no sentido de que nós vamos parando ao longo do caminho e levantando aqueles que estão caídos, auxiliando aqueles que estão necessitados, amparando aqueles que estão sofrendo, né? Para que a gente possa chegar juntos lá no final, né? Na linha de chegada. E aí realmente será mais meritória e a nossa medalha. E aonde é a linha de chegada? É a vida espiritual, é o mundo espiritual. Né? Então, quando nós voltarmos para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, nós estaremos levando conosco um legado de amor, de caridade, de indulgência, de benevolência, né? E vamos ajudar aqueles que estão caídos. E que, de repente, nós que derrubamos esses irmãos da nossa caminhada em vidas passadas, né? Então, vamos pensar nesse sentido, que a vida não é uma competição, e sim uma maratona de ajudarmos uns aos outros, né? De auxiliarmos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros, para a gente chegar juntos lá no mundo espiritual, de forma que cheguemos melhores, mais fortalecidos, mais iluminados, né? Mais amparados espiritualmente e mais amorosos, mais caridosos e mais próximos, né, da luz de Jesus. Então, a gente precisa realmente começar a mudar, fazer a nossa reforma íntima, fazer essa mudança íntima do nosso ser, né, que é a caridade moral, não só para com os outros, mas também para conosco mesmo. Então, é esse o legado deixado por nosso Mestre Jesus e os seus apóstolos. E o que Paulo, ele foi um dos últimos, né, que ficou com esse legado, levar a palavra da Boa Nova. E ele, eu acho que é o que mais se aproxima da humanidade, porque ele era um homem onde ele tinha tudo, né? Ele vivia na riqueza, ele era um doutor da lei, ele era contra os cristãos e, a caminho de Damasco, para perseguir os cristãos, ele se converte. Ele realmente permitiu que Jesus o tocasse. Né? Então, o véu do orgulho e do egoísmo, naquele momento, caiu-se, né, dos seus olhos. E ele pôde realmente enxergar a verdadeira vida, enxergar Jesus na sua verdadeira essência, que é o amor, que é a caridade. Né? E daí em diante ele começou a servir.
né, ao próximo. Então, é assim que nós devemos fazer. E no livro, nos Tempos de Paulo, no prefácio, Sueli Caldas traz uma passagem do apóstolo Paulo, onde ele afirma: não adianta possuirmos tudo e não termos nada. Quando a alma entra em aflição, ela poderá até ter todo o conhecimento possível, mas se não tiver afeto e amor, vagueará na esperança de penetrar na casa de Deus. O orgulho e o egoísmo a farão afastar-se da morada dos justos, da morada dos que lutam, amam e servem, sem esperar retribuição alguma. Estes últimos serão os herdeiros da terra. Então, o que adianta nós termos conhecimento, termos condições financeiras, né, boa, mas se a gente não tem um amor, né, se a gente não tem um afeto, se a gente não tem a caridade realmente, tanto material quanto a moral, né? Quando nós chegarmos lá na casa de Deus, né, na casa de oração, o que nós vamos oferecer ao nosso Pai? Né? O que nós vamos realmente ofertar ao outro? Então, nós precisamos realmente repensar em tudo isso. Né? O que nós vamos levar quando nós fizermos a nossa viagem de volta ao mundo espiritual? Né? No Evangelho tem a verdadeira propriedade, a lição trazida para nós da espiritualidade. Então, não adianta a gente amontoar tesouros aqui na Terra. Né? A gente precisa amontoar, sim, ações positivas, a caridade, ajudar ao próximo, nos melhorar, né? Ajudar aos outros se tornarem melhores também, para que quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós realmente chegarmos ricos de benefícios, de virtudes, de amorosidade. Jesus afirmou que seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Recomendou para amarmos uns aos outros e fazermos ao outro o que gostaríamos que fosse feito por nós. Então, ele pediu simplesmente para a gente tratar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o outro como a nós mesmos. E, sobretudo, amar a Deus. Né? Então, nós precisamos realmente colocar isso em prática no nosso dia a dia. Esse ano de 2020, ele foi bem atípico, com essa pandemia, né, com esse isolamento social, com todas as situações que nós vivenciamos esse ano, a gente conseguiu se enxergar melhor. A maioria de nós, né, passamos por algumas dificuldades, alguns por doença, outros questões financeiras, outros por convivência, mas nós conseguimos nos enxergar melhor. E isso, com certeza, Deus, sabedor, misericordioso, justo, amoroso e bondoso, permitiu que cada um de seus filhos, encarnados aqui na Terra, pudesse se perceber, pudesse realmente se identificar como é realmente a sua essência. Para que, da agora em diante, possamos realmente trilhar um novo caminho, né? E quem sabe, quiçá, o amor, a caridade e o perdão façam parte desse novo caminhar, né? Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, que nos ilumine sempre o nosso caminhar, e que o ano de 2021 possa ser cheio de paz, de saúde, de esperança e muita fé. Só temos que agradecer a Mayra Alice pelo estudo, agradecer a Deus pela inspiração que foi dada a essa nossa irmã para seu estudo e apresentação de forma clara nesse banquete espiritual. Agradecemos a Jesus, agradecemos o apóstolo Paulo, grande exemplo de seguir o Cristo Jesus. Agradecemos a Maria Santíssima, que com seu manto de luz, de paz, de amor, acolhe cada um dos seus filhos. Nessa noite, agradecemos também os dirigentes da nossa casa, André Luiz, a pessoa de seu Vilela, de toda a equipe, e agradecemos também a Gabi por viabilizar essa live, essa internet, e todos nós estamos aprendendo. E vamos fazer a nossa prece de encerramento após esses agradecimentos e com a permissão de Jesus, a permissão de Deus. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais um dia recebermos o ensinamento do Teu Evangelho,
os exemplos dados das pessoas abnegadas, os mentores da casa de André Luiz, que sempre estão nos amparando, nos acolhendo, e para todas as atividades caridosas que aquela casa oferece a cada um dos irmãos que ali comparecem. Obrigado, Jesus amado. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua doutrina, o teu evangelho codificado pelos ensinamentos dos Espíritos dado a Kardec. Obrigado, Jesus. E com muita alegria, muita satisfação, com o coração mais tranquilo nesse momento de termos transmitido a todos os irmãos que ouviram esta palestra, estão vindo, onde quer que estejam, que todos sejam abençoados, amparados, fortalecidos. Graças a Deus. Agora temos mais uns avisos. As palestras virtuais estão ocorrendo às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 17h. E que todos possamos estar atentos, ligados, e que breve estaremos todos juntos, fisicamente, porque espiritualmente já estamos. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, obrigado, Maria Santíssima. Graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.